Fala pessoal, Professor Aldo aqui. Você está no canal Newtoniano, um possível portal de comunicação, divulgação científica e, acima de tudo, um portal onde você pode ter aulas completamente gratuitas de física, química, matemática na plataforma de vídeos YouTube. Antes de mais nada, eu quero agradecer a você aí que nos últimos tempos se inscreveu nesse canal. Para mim é uma imensa alegria ter você aqui. Espero que você goste do conteúdo. É tudo feito com muito carinho para você que tem acompanhado aqui. Em muitos dos meus canais, em muitos dos meus vídeos, eu uso o X-Journal para fazer as minhas anotações de aula e uso o programa OBS Studio, que é esse programa aqui que você está vendo, para fazer a gravação do áudio dos meus vídeos, tá? Geralmente eu não gravo o meu rosto usando webcam, tá? Já em outros vídeos eu costumo usar uma câmera de telefone mesmo e fazê-los usando quadro branco e tal, de uma maneira mais convencional, uma forma mais convencional de aula mesmo, tá? Então, o vídeo de hoje, nós vamos discutir um tema que alguns alunos eles têm me pedido com bastante frequência. Nós vamos falar sobre notação científica. É um assunto bastante introdutório, né, que basicamente as pessoas costumam estudar nos últimos anos do ensino fundamental, quer seja na disciplina de matemática ou até mesmo na disciplina de ciências, mas que tem uma importância fundamental tanto para a física quanto para a química, porque na ciência, de modo geral, nós costumamos trabalhar com números muito grandes e com números muito pequenos. E aí são números que podemos ter dificuldades de escrevê-los de maneira convencional e de fazer operações matemáticas com eles. Por exemplo, eu deixei aqui um exemplo bem trivial, né? A Terra e o Sol distam entre si aproximadamente 149 milhões e 600 mil quilômetros. Esse é um número bem grande e em algumas contas, alguns argumentos astronômicos, algumas previsões astronômicas, nós precisamos lidar com distâncias como essas. Se eu quiser saber, por exemplo, o tempo que a luz do Sol demora para partir do Sol, da superfície solar e atingir a superfície terrestre, eu precisaria trabalhar com essa distância, bem como com a velocidade da luz, que também é bastante grande, né? Para quem não sabe, é 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Então são números grandes, e aí eu já dei uma introdução, né? 3 vezes 10 a quinta, o que é isso? É o que a gente vai ver hoje aqui, que é a notação científica. A gente também trabalha com números muito pequenos em física. A carga elementar, por exemplo, ela tem esse valor aí, é igual a 0,000 reticências 0,1602 coulombs. Esse número é muito pequenininho e efetuar soma, subtração, multiplicação, divisão com esse número pode se tornar um processo bastante cansativo se você não sabe trabalhar usando notação científica. O que seria escrever um número em notação científica? De maneira bem geral, escrever um número em notação científica não é nada mais nada menos que escrever o número como um número decimal entre 0 e 9,99 multiplicado por uma potência de base 10. Então, basicamente, algumas pessoas chamam a notação científica de
potência de base 10. E a representação matemática para isso aqui é basicamente eu pegar e eu vou escrever um número n, ele vai ser igual a um número decimal qualquer, tá? Não sei, um A vezes 10 elevado a B, aonde o A é um número decimal, um número racional, tá? Eu posso dizer até que o A é um número decimal, e aí ele é entre 0 e 9,9, e o B, ele pertence, ele é um número inteiro. Tudo bem? Perfeito. E como que eu faço essa conversão de números muito grandes e números muito pequenos para a notação científica? O primeiro passo, por exemplo, eu vou usar esse número aqui, que é um número grande. O primeiro passo, que é bem simples, é escrever o número como um número decimal entre 1 e 9,9. Então eu vou olhar só para esse pedaço daqui, ó, e vou escrever os algarismos 1, 4, 9, 6, e vou colocar uma vírgula bem aqui entre o 1 e o 4, para ficar 1,496, e vou multiplicar isso por 10. Só que isso aqui precisa ser igual a esse outro número. E aí eu me pergunto, esse número aqui precisa ser multiplicado por 10 quantas vezes para que essa igualdade seja válida? Naturalmente, é só você contar o número de algarismos entre este 0 e o 4 aqui, que você obtém essa resposta. Então ele precisa ser multiplicado por 10 8 vezes. Então isso é equivalente a você imaginar que a vírgula estava aqui e você precisa descobrir quantas casas decimais a vírgula precisa andar para chegar aqui. Como ela vai estar andando para a sua esquerda, eu digo que o sinal do expoente é positivo. Então isso aqui vai ser 1,496 vezes 10 elevado a oitava positivo. Então, 149.600.000 quilômetros é igual a 1,496 vezes 10 à oitava quilômetros. E aí você acabou de escrever a distância entre a Terra e o Sol na forma de uma potência de base 10, ou seja, como a notação científica. Toda vez que o número for grande, o expoente será positivo. Toda vez que o número for menor do que 1, o expoente será negativo. Perfeito. E como que eu escrevo a carga elementar, então? A carga elementar é um número menor do que 1. Mais uma vez, eu vou olhar só para os números diferentes de 0. Então, eu tenho um monte de 0, eu vou olhar para o primeiro número diferente de 0 depois dele, e a partir dele para os outros. Então, eu vou só escrever, ó. Vou escrever aqui em cima. 1, 6, 0, 2.
E o que é que eu quero? Eu quero escrever isso como um número decimal entre 0 e 9,9. Então eu vou colocar uma vírgula bem aqui. E vou multiplicar isso por 10. Então eu multiplico por 10 e o que é que eu fico? Agora eu vou me perguntar, olha, eu quero que isso aqui que está aqui embaixo seja igual ao que está aqui em cima. Então eu preciso multiplicar o que está aqui em cima, que é 1,602, por uma potência de 10 para que essa igualdade seja válida. Naturalmente, essa potência não pode ser positiva, não é? Porque aí o número seria maior do que 1. Essa potência precisará ser negativa, então é a mesma coisa que dividir por 10. Então, eu vou contar, tá? Quantas casas decimais essa vírgula precisaria andar para sair daqui e vir para aqui. E isso equivale ao número de vezes que eu preciso dividir 1,602 por 10 para encontrar a carga elementar, que é a carga de um elétron ou a carga de um próton. E eu creio que alguns de vocês já devem saber disso. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, como o número é pequeno, é menor do que 1, você coloca um menos, porque naturalmente você está dividindo por 10, né? E o expoente que você vai ter aqui é 19. Então, esse número que nós escrevemos é equivalente a 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, perceba que com a notação científica eu consigo escrever números grandes e números pequenos usando notação científica. Tudo bem? Então, o segundo exemplo que eu posso fazer, eu posso pegar e não sei, se eu quiser escrever 6.205 como notação científica, como é que eu faço isso? Eu vou escrever isso como um número decimal, então fica 6,205 e vou multiplicar por 10. E aí a vírgula ela precisa vir para cá, não é? Então ela vai andar 3 casas decimais. Positivo, porque o número é maior do que 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 6.205. Agora, se eu quiser escrever, por exemplo, 0,051,002, eu vou escrever isso como um número decimal também. E aí vai ficar 5,1002 vezes 10. E a vírgula ela só vai precisar andar 2 casas decimais para a direita, então fica menos 2. Percebe como é fácil escrever um número como notação científica? E por que eu preciso fazer isso? Em muitos problemas de física, a gente usa os chamados submúltiplos e múltiplos de grandezas ou de unidades. Então eu uso os múltiplos e submúltiplos de unidades de medida. Por exemplo,
A gente usa muito o quilo, que é um múltiplo, que é 10 ao cubo. Em relação aos submúltiplos, eu posso usar, e o quilo, né? Eu esqueci de colocar aqui a representação, a letrinha K, e é 10 ao cubo. Eu uso o mili, que é representado por um M minúsculo, e é 10 a menos 3. Eu posso usar o micro, que é 10 a menos 6. O nano e assim vai. E todos esses múltiplos e submúltiplos, eles usam potências de base 10. Por isso que é importante nós conhecermos essas potências, tá? Você pode também precisar trabalhar, por exemplo, com operações envolvendo as notações científicas. Por exemplo, você pode precisar somar. Então, suponha que eu tenha 5,25 vezes 10 ao cubo mais 1,2 vezes 10 à quinta. Como é que eu somo isso? É simples. Eu escrevo os dois números usando a mesma potência. Isso é só uma forma de fazer, tá? E aí é só somar normal. Então isso aqui vai ser 125,25 vezes 10 ao cubo, e isso dá o mesmo passo de tração, tá? Mas os casos que a gente... Eu vou até colocar aqui soma e subtração, porque é só... A ideia, de fato, é a mesma. Tá? Só que o mais difícil, né, para alguns de trabalhar é com produto e divisão. Eu particularmente, eu não acho tão difícil, mas você pode se deparar com um problema, não sei, você pode se deparar com um problema de lei de Coulomb, por exemplo. Suponha que eu tenha duas cargas elétricas. Isso aqui é uma carga Q1 e isso aqui é uma carga Q2. Essas cargas, elas distam entre si, tá? Elas estão distantes uma da outra. Uma distância D, tá? E aí eu tenho que o Q1 é 2 microcoulombs, o Q2 é 1 microcoulomb e o D é, não sei, 10 centímetros.
Aí ele quer saber qual é o módulo da força elétrica entre as cargas. Isso aqui é uma possível aplicação, tá? De notação científica, onde a constante eletrostática é 9,0 vezes 10 elevado a nona Newton vezes metro a menos 2 vezes vezes metro quadrado, né? Vezes Coulomb a menos 2. Então, essa é uma possível aplicação. Sei que alguns de vocês podem não saber calcular força elétrica, mas é uma formulazinha que a gente usa para calcular, e essa formulazinha, ela é a chamada lei de Coulomb. E o que diz a lei de Coulomb? Ela diz que a força elétrica é o K vezes o módulo da primeira carga, o módulo da segunda carga, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Como isso aqui é física, as grandezas precisam estar no Sistema Internacional de Pesos e Medidas, não é? Então, 10 centímetros vai ser a mesma coisa que 0,1 metros, tá? E aí você só precisa substituir. Só que na substituição, aí vem aquela ideia dos submúltiplos, né? O Q1, ele é o quê? 2 microcoulombs. Então é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Já o Q2, ele é 1 microcoulomb, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Olha aí as notações científicas aparecendo. O que é que a gente faz agora? Substitui e vamos operar a multiplicação e divisão dessas coisas. Então, substituindo, eu vou ter 9 vezes 10 elevado a nona, multiplicado por 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 1 vezes 10 elevado a menos 6, e tudo isso precisa estar dividido pela distância ao quadrado, que é 0,1 metro, e isso é a mesma coisa que 0,1, tá? Que é 10 centímetros. Então fica 0,1 ao quadrado. Aí o que eu faço para resolver esse problema? Isso aqui é um produto, tá? Isso aqui que você está vendo aqui, ó, é um produto de números escritos na forma de notação científica. Como que eu resolvo isso? Eu isolo os números, vou multiplicar todos os números e vou multiplicar todos as potências. 10 elevado a nona vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6. E tudo isso eu divido por 0,1 ao quadrado, que é 0,01. 0,01 também pode ser escrito como notação científica, viu? Então eu posso pegar isso aqui e escrever
9 vezes 2, 18, vezes 1, 18. O resto eu vou repetir. E isso aqui em notação científica é 1 vezes 10 elevado a menos 2. Como que a gente faz agora? Para fazer essa multiplicação que está entre parênteses, a gente precisa usar uma propriedade, que se você não aprendeu ou não lembra, a gente vai revisar, que é uma propriedade de potências. E que propriedade é essa? Dada duas potências de mesma base e expoentes diferentes envolvidas em uma operação de multiplicação, eu repito a base e somo os expoentes. Então, pessoal, no fim, operar com notação científica é só operar com potências de mesma base. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Presta atenção. Eu vou ficar com 18, aí eu vou repetir a base, ó, vezes 10 elevado a 9 menos 6 menos 6. Mas espera aí, não era para somar? Era. Só que o sinal desses expoentes aqui é negativo, por isso que fica menos aqui, tá? E embaixo fica só 1 vezes 10 a menos 2. O que está em cima vai ficar 18 vezes 10 elevado a 9 menos 6 dá 3. 3 menos 6, o sinal do maior prevalece e a gente subtrai, né? Então fica menos 3. Dividido por 1 vezes 10 a menos 2. Agora eu tenho o seguinte, 18 dividido por 1 é 18. E o que é que eu faço com a potência? Eu uso outra propriedade, que é a seguinte. Quando agora eu tenho uma divisão de potências de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Percebe como é fácil? Então vai ficar 18. Opa, perdão, eu usei a cor errada. Vezes 10 elevado a menos 3 menos 2. Menos 3 menos 2 é menos 3 mais 2, que dá menos 1. Então isso aqui é 18 vezes 10 elevado a menos 1. Repare que isso não é notação científica ainda, né? E isso é a mesma coisa que 1,8 vezes 10 elevado a 0. Ou simplesmente 1,8 newtons. Essa é a resposta do problema. Então eu usei notação científica para resolver um problema físico. Por isso que é importante a gente saber operar com notação científica. Então, quando eu tiver a operação de multiplicação e divisão de números escritos em notação científica, eu vou multiplicar e dividir os números, e com as potências eu vou usar aquelas propriedades usuais de potência que nós usamos no nosso ensino fundamental. Eu preparei 2 problemas do Enem aqui para trabalhar com vocês, para não ficar só nessa teoria, tá? Então, o primeiro problema é um problema do Enem de 2020, que ele diz o seguinte: uma torneira está gotejando água em um balde com capacidade de 18 litros.
No instante atual, o balde se encontra com ocupação de 50% de sua capacidade, ou seja, 9 litros. Não é? A cada segundo, caem 5 gotas de água da torneira. E uma gota é formada, em média, por 5 vezes 10 a menos 2 mililitros de água. Quanto tempo em hora será necessário para encher completamente o balde, partindo do instante atual? Então, o volume que eu preciso encher é 9 litros. Tudo bem? O volume de uma gota é 5 vezes 10 a menos 2 mililitros. Ok? E o que é isso? É a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 3 litros. Ou 5 vezes 10 a menos 5 litros. E a cada segundo caem 5 gotas. Então eu tenho 5 gotas por segundo. Ok? Quanto tempo em hora é necessário para encher completamente o balde? Primeiro de tudo, eu vou precisar de quantas gotas para encher o balde? Para saber disso, é só eu dividir, né, o volume total que eu preciso encher pelo volume de uma gota. Então eu vou dividir 9 litros por 5 vezes 10 elevado a menos 5 litros. Ok? Esse 10 elevado a menos 5, ele pode subir, né? Então fica 9 vezes 10 elevado à quinta dividido por 5. Tá? 9 dividido por 5 dá 1,8. Então eu preciso de 1,8 vezes 10 elevado à quinta gotas. Ou de 180 mil gotas. Quantos segundos eu vou precisar então? Se eu preciso de 180 mil gotas. Para eu saber quantos segundos eu vou precisar, se o fluxo de gotas é 5 gotas por segundo, então é só eu pegar e fazer o seguinte. Pegar de 180 mil gotas e dividir pelo fluxo, né? Então fica 180 mil dividido pelo fluxo, que é 5. Quanto que dá isso? Deixa eu botar só uma retinha aqui para... Então fica 3 vezes 5 é 15, sobra 3, 6. Eu preciso de 36 mil segundos. Uma hora tem 3.600 segundos. Então eu preciso de 10 horas, né, pessoal?
Por quê? Porque se uma hora tem 3.600 segundos, 36.000 segundos tem 10 horas. Então o tempo, que em segundo é isso aqui, quando eu passar para a hora, só dividir por 3.600, vai dar 10 horas. Ou, em notação científica, 1 vezes 10 elevado a 1 hora. Então, não tem espaço, perdão aí pela desorganização, o ΔT é 1 vezes 10 elevado a 1 hora. E a letra certa é a letra B, pessoal. Probleminha do Enem, bem simples, né? Próximo problema. Medir distâncias sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, fez-se necessária a criação de unidades de medida que pudessem representar tais distâncias, como, por exemplo, o metro. Perdão. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, utilizada para descrever, por exemplo, distâncias entre corpos celestes. Por definição, uma unidade astronômica equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é 1,496 vezes 10 ao quadrado milhões de quilômetros. Isso em metro equivale a, então bora lá, 1,496 milhões de quilômetros, né? 1 milhão é 10 a sexta. Então isso aqui, ó, tá? 1 milhão é 10 a sexta. Isso aqui é 1 milhão. Tudo bem? Isso é a mesma coisa que 1 vezes 10 a sexta. Se eu tenho isso aqui vezes 1 milhão, né? Então é isso aqui vezes 10 a sexta, que dá 1,496 vezes 10 a oitava quilômetros. Tudo bem? E o que é que isso vai ser em metro? É só eu pegar e multiplicar de novo por 1000. Então eu vou pegar isso aqui e multiplicar por 10 ao cubo. E isso é a mesma coisa que repetir a base e somar os expoentes, né? 8 mais 3 dá 11. Então essa é a resposta. 1,496 vezes 10 a 11 metros. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gosta desse tipo de aula, se você acha que isso abraça as suas necessidades, se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, dê o joinha, que me ajuda muito a manter a motivação para estar fazendo esses vídeos. Sempre, no mínimo uma vez por semana, eu estou colocando vídeo novo no canal. Forte abraço a todos vocês e bons estudos para todos nós. Muito obrigado, tá?